dizendo para ele justamente da apostasia, que é a próxima etapa de quem comete muita heresia, não dá importância para a heresia, e depois começa na apostasia. Os irmãos sabem que, já falamos aqui isso da igreja de Coríntios, que Paulo mais para frente vai dizer, lá em Coríntios, um dia ele estava no culto, irmãos, pasme, sabe que um crente gritou lá no meio da igreja? Jesus Cristo é maldito. Tinha um problema lá, irmãos, no início, e tem na igreja primitiva, e pode ter certeza, irmãos, tem também nos dias de hoje. Glória a Deus, irmãos, que não é nenhuma novidade, mas que nós ficamos atentos para esse tipo de situação, onde pessoas relativizam a heresia e a apostasia, que são coisas que, infelizmente, irmão, está esfriando a fé, e não só a fé, tirando muitas pessoas da igreja. Eu estava esses dias lá em Portugal, e encontrei lá os jovens, aquelas coisinhas brancas, né? O pessoal dos mormons, né? Dos mormons, e começando a conversar sobre Deus. Eles falaram para mim que eles estão baseados em Tiago, capítulo 1, verso 5. Eu fui ler lá, que eles queriam, diz que ele estava no monte, está lá a história deles, diz que ele estava no bosque, lá nos Estados Unidos, no monte, apareceu lá para eles um anjo, e o anjo falou para ele fazer, todas as religiões da terra não prestam, você vai fazer a religião sua, e essa religião eu sou Jesus. Olha só o que aconteceu. E esse líder, que é George Smith, procurando a religião certa. Eu falei, meu amigo, desce um pouquinho mais para baixo, vai no último versículo de Tiago. Você não lê Bíblia, não? Por quê? Porque lá já está escrito qual é a religião certa. Cuidar das órfãs, cuidar das viúvas. Faz isso aí, lê a Bíblia, só a Bíblia, você precisa só ler a Bíblia. E agora, irmãos, eles têm a Bíblia deles. E essa semana eu fiz um teste, faz uns 15 dias. Eu mandei mensagem para eles. Me ligaram. Os 5 jovens que estão nessa religião. E eles estão pegando jogos na internet todos os dias, irmãos, e arrastando para lá. E Paulo disse: se alguém aparecer com um novo evangelho, seja anátema. Traduzir a palavra anátema, seja maldito. Mas infelizmente, eles estão utilizando isso. Irmãos, tem um outro grupo perigoso, que esse, inclusive, se desse tempo, vai ter que passar um vídeo para os irmãos que eu vi. Eu vi com alguns pastores, inclusive, e eles ficaram assim, até eles ficaram assim, com a pulga atrás da orelha. Como resolver esse problema? Se cair na mão de algum membro. Estou falando dos desigrejados. Está uma epidemia na internet. Eu peguei um rapaz outro, vi um vídeo dele. Ele falou que 100 mil pessoas já ouviu o vídeo dele. 100 mil pessoas já viram o vídeo dele. O que eles fazem, irmão? Exatamente o que o diabo fez aqui com a Eva. Distorcer a palavra de Deus, dar uma nova roupagem, uma nova interpretação, uma interpretação carnal do mundo, onde Deus não vai operar e está tirando muita gente da igreja, irmãos. E eles estão falando que eu sou a igreja. Não, irmãos. Ninguém vai ver uma perna andando sozinha na rua, um braço sair sozinho pela rua. Nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é todos juntos. Mas infelizmente, esses desigrejados, que são muitos, estão saindo dessa igreja e falando, batalhando, trabalhando fortemente, irmãos, fortemente contra o povo de Deus. Que Deus nos guarde, irmãos. Eu até fiz um grupo, falei com a minha esposa, eu fiz um grupo entre meus filhos, para que quando ele pegar esses vídeos, eles põem no grupo e eu resolvo para eles, com a graça e a ajuda de Deus, eu vou resolver para eles. Porque Deus vai nos sustentar
oportunidade, tanto eu como os irmãos que têm família, e da graça para a gente poder combater, irmãos. Infelizmente, está acontecendo isso. Agora, irmãos, falamos um pouco sobre heresia, falamos um pouco sobre apostasia. Queríamos falar um pouquinho, pode não, mais 5 minutos? Falar um pouquinho sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Infelizmente, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Todo irmão aqui que sabe pode dar uma opinião. Quem quer dar uma opinião? O que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu vou blasfemar contra o Espírito Santo, que não tem mais perdão para mim? Não tem mais jeito para mim? O que é? Fale, meu amigo. Eu acho que é você deixar de acreditar. Deixar de acreditar, meu amigo falou. Alguém mais quer dar uma opinião? Levantar falso testemunho? Alguém mais? Zombar. Esclarecedor, né? Da noção primeiro. É tudo isso que o irmão falou. Não crer. Você crê? Não crer. Não crê no Espírito Santo? Também. Mas blasfemar contra o Espírito Santo tem uma outra conotação. Olha o que a pessoa faz. Eles pegam uma obra que foi o Espírito Santo que fez e falam que foi o diabo. Isso é blasfema completa, arrasante e acabou. Não tem mais jeito. Agora os irmãos imaginam, um jovem pega um vídeo desse de heresia, depois ele caminha para a apostasia, aí ele pega um blasfêmio, a pessoa está blasfemando, o Espírito Santo não está nem aí mesmo, ele já é ateu, ele já está desviado mesmo, tem gente que é cooptado pelo diabo fazer isso, e lá o irmão que nem sabe, começa a falar, naquela igreja lá é o diabo, aquela irmã lá está cheia de demônio, não pode falar isso, só isso já blasfema com o Espírito Santo. E a gente pensa, irmão, que não tem, mas tem muito. E por quê? Vós erreis muito por não conhecer a Escritura, irmão. Que Deus ajude que tenha irmãos, obreiros, eu sei que tem bastante, principalmente aqui na igreja da irmã, que possa estar ensinando, irmão. É bom pregar, maravilhoso. Eu considero a pregação como um hospital de pronto-socorro. Se está doente, pode ir lá, mas também o hospital tem ambulatório, irmão. Fazer exame, para parar, para fazer um outro exame, passar por outro especialista. Assim tem que ser a palavra de Deus, irmãos. Se somos considerados como ovelha é um animal ruminante. Pega devagar, faz pesquisa, vai para o mato, e todos podemos fazer isso. Porque não existe ninguém privilegiado diante de Deus. Se Deus dá graça para um, dá graça para outro também. E é pela graça, pela misericórdia, pela bondade, com a ajuda do Espírito Santo, que conseguimos fazer ou pesquisar ou fazer alguma coisa. E vale para todos. Todos podem se usufruir desse benefício para não cair. Já imaginou, irmão? Pegar um jovem, uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo, mas porque não tem instrução dos líderes, muitas vezes, deixa a desejar, né? E nem sempre é culpa dos líderes, mas às vezes o próprio jovem que não tem interesse, o irmão que não tem interesse, e vê o irmão lá blasfemando à vontade, na rede social, mandando mensagem, falando. Irmãos, infelizmente, estamos vivendo momentos difíceis e aguardamos que Deus mande um avivamento para que as pessoas tenham condição e oportunidade para poder usufruir melhor da palavra de Deus, porque tudo que nós precisamos, irmãos, está aqui. Tudo. Então, irmãos, eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer aos irmãos pela paciência, né? Que Deus possa falar melhor no coração de cada um dos irmãos. E muito obrigado, irmão, pelo convite.